Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. Estes dias têm sido uma bênção. Todas as semanas que se aproximam, que dão sequência à época em que celebramos a Páscoa, sempre nos traz à memória tudo o que Deus fez por nós, para nós podermos ter alcançado esta tão grande salvação, assim como o povo de Israel, há mais ou menos 4.000 anos atrás, quase, foram resgatados lá do Egito, onde passaram aquele tempo de 430 anos. Eu gostaria de usar um texto, capítulo 15 do livro de Êxodo. Depois que o povo de Israel sai do Egito com uma mão poderosa do Senhor, o Senhor os lidera num caminho para chegar à terra da promessa. E logo que eles saem, eles se veem no que para eles é um beco sem saída. O mar à sua frente, o inimigo se aproximando, arrependido de tê-los deixado sair. E a Bíblia então diz que Deus fala que na verdade tudo aquilo fazia parte do plano dele, porque ele queria dar uma grande vitória para o seu povo. E ele diz: estes inimigos que vocês estão vendo aí, nunca mais vocês os verão. E todos nós sabemos que a passagem do Mar Vermelho, ela é um símbolo do nosso batismo, da nossa morte para o velho mundo, para nascermos de volta para Cristo. E aqueles que nesta semana seguinte estarão participando da Santa Ceia do Senhor, nós participamos dela sempre entendendo que estamos nos alimentando, nos fortalecendo para caminhar nesta jornada, porque aqui não é o nosso descanso. A jornada é muito longa ainda e precisamos estar bem alimentados. Mas logo após o povo de Israel passar o Mar Vermelho, a Bíblia diz que então eles festejam em Moisés, no capítulo 15, a partir do versículo 19. Só vamos ler os versículos finais do Cântico de Moisés, o que deveria ser o nosso cântico todos os dias que lembrássemos a tão grande salvação que Deus concedeu a nós. Ele diz assim: porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Na sequência até o 22, e aí Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. E Deus, logo após este momento, então fez Moisés, juntamente com os israelitas, partir do Mar Vermelho e saíram rumo ao deserto de Sur. Só até essa primeira parte. E o Senhor os lidera numa caminhada. Muitas vezes nós esquecemos que estamos numa caminhada rumo a algo maravilhoso que Deus tem para nós, e queremos estar tão focado no aqui e agora, que achamos que tudo que Deus tem para nos dar é terreno, e esquecemos que o apóstolo Paulo diz que nada do que temos aqui, por melhor que seja, pode se comparar com aquilo que Deus há de nos revelar. E por causa disso, muitas pessoas têm se perdido no meio da caminhada, porque esquecem que tem algo maior lhes esperando. Conta a história do tão renomado professor físico Albert Einstein, que era professor da Universidade Princeton, ali nos Estados Unidos. E certo dia, na correria, depois de sair da faculdade para pegar o trem, para chegar num lugar que ele precisava estar, ele entra correndo no trem e vai procurar um lugar para sentar, e ele acha uma cabine lá, ele se senta, e de repente vem aquele jovem que vai estar checando os tickets de todas as pessoas que pagaram a passagem. E aí quando chega na cabine onde está o professor, ele procura em todos os bolsos, procura no meio dos seus livros, abre a sua bolsa e não encontra o seu ticket, a sua passagem. Aí o jovem olha para ele e diz:
não se preocupa, senhor Einstein, a gente conhece o senhor pega este trem de vez em quando, com certeza. O senhor deve ter pago o seu antes de entrar, não tem problema. Mas enquanto o jovem saía da cabine, ele notou que o velho professor Einstein se colocou de joelhos, com as mãos no chão, e foi ver se ele tinha caído o seu ticket debaixo do banco, quando o jovem volta e diz: não, doutor Einstein, eu tenho certeza que o senhor deve ter comprado o seu ticket, então não se preocupe. E aí a história diz que Einstein se levanta do chão e fala para o jovem: sim, eu também sei quem eu sou, mas se eu não achar o meu ticket, eu não sei para onde eu estou indo. Muitas pessoas andam assim, perdidos, sem saber aonde estão a caminho. E a verdade do Evangelho é esta, que a Bíblia diz que aqueles que estavam a caminho de um grande abismo, viram brilhar uma grande luz. Jesus tomou o nosso lugar, mas Ele não nos deixou à deriva. A Bíblia diz que depois Ele volta aos seus discípulos e diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar para estar com vocês. E não se preocupe que eu não vou deixar vocês órfãos, porque eu sei que tem uma longa jornada. Mas não se esqueçam que aqui não é o vosso descanso. E não se esqueça, virão muitas dificuldades, mas não há nada, como disse Levi aqui, nem a tribulação, nem a tempestade, nem mesmo a morte, pode nos separar do amor de Deus. Muitos passarão talvez anos desempregados, alguns serão afetados por doenças, câncer, depressão, mas a grande verdade é que nós sabemos a quem pertencemos, para onde estamos indo, porque foi o Filho de Deus quem nos prometeu. Mas só que a jornada não vai ser tão fácil quanto muitos de nós pensamos. Como seria bom Israel, depois de ter passado 400 anos como escravos, de repente ver o mar se abrir, algo tão maravilhoso, e ver os seus inimigos todos morrerem no mar. Que o Senhor deixasse eles pelo menos passar uns 2 dias na beira daquela praia, pastor, festejando, 400 anos trabalhando, nunca com férias talvez, e de repente agora, um momento, muitos deles talvez, como algumas pessoas que nascem no interior do Brasil, nunca tinham visto o mar, e agora estão na beira do mar, mas o Senhor diz: olha, aqui não é o vosso descanso, eu tenho uma terra prometida para você, e o grande perigo é você se envolver naquilo que é passageiro, que parece ser de alegria, e você não entender que nesta nova vida que eu tenho para você, vai ser a jornada até chegar lá, que vai preparar vocês para o que eu tenho para vocês, porque por enquanto, vocês têm uma mentalidade de escravo, vocês têm uma mentalidade de viver debaixo de um jugo, e não entendem o que é estar debaixo de uma promessa de Deus. Por isso que no versículo 22 diz: e em seguida, logo após a travessia, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho até o deserto de Sur. E a parte B, que eu não li com os irmãos, este versículo vai dizer assim: e caminharam então por 3 dias e não encontraram água. Sabe, muitas vezes Deus faz o mesmo comigo e com você. Ele quer nos colocar numa jornada para que nós venhamos entender que esta caminhada, conhecida como a caminhada da vida cristã, é ela que vai nos preparar, e que se nós ficarmos parados à beira do caminho, nós não vamos alcançar tudo o que Deus tem para as nossas vidas. E nós precisamos entender que esta caminhada, assim como do povo de Israel, por mais que seja em uma cidade que não é deserto, mas é como Cuiabá, que chega em os seus 40 graus, não tem como você fazer qualquer uma caminhadinha sem necessidade de água. E de repente, o povo se vê sem água, porque a água que eles tinham trazido do Egito estava acabando. E aí, a Bíblia vai dizer que quando eles pensam em murmurar e reclamar, logo à frente, eles vejam várias fontes de água. Talvez aqueles que eram mais jovens, aqueles que ainda tinham um pouco de fôlego, depois de caminhar aqueles 3 dias no deserto,
saíram correndo e pularam naquela água, como muitos jovens fazem quando vê um açude, uma água, e eles pularam para se refrescar. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles colocaram a água na boca, eles descobriram que a água era amarga para se beber. Isso acontece comigo e com você. Todo crente, mesmo sendo salvo em Cristo Jesus, liberto da escravidão do pecado, durante a nossa caminhada cristã, em um momento ou outro, todos nós temos nosso encontro com Mara. Algo que é amargo, que aos nossos olhos parece ser bom. E isto pode ser um relacionamento. Isto pode ser um trabalho. Isto pode ser até mesmo o ministério na igreja. Se você não entender o seu chamado e não entender o que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que para você poderia parecer como um refrigério, nós vamos descobrir que na verdade, até mesmo o chamado de Deus para cumprirmos o ministério na nossa vida, vai passar por momentos doces e momentos amargos. E se nós não soubermos como administrar os momentos amargos com os momentos doces da vida, nós vamos deixar que os momentos amargos façam com que nós venhamos parar e desistir no meio do caminho. E aí eu começo fazendo uma pergunta para os irmãos: por que Deus fez isso com o povo de Israel e também faz conosco hoje? Eu gostaria de apresentar aqui pelo menos algumas 3 razões para nós aprendermos e aplicarmos na nossa vida do porquê Deus nos faz passar por momentos amargos. E o primeiro dele eu já comentei aqui com os irmãos. É porque a vida cristã não é uma eterna celebração. Seria muito bom nós passássemos mais 3 horas aqui neste culto, louvando e cantando tão bom. Mas aqui nós estamos nos abastecendo do que Deus tem para nós, porque lá fora nós temos uma batalha. O inimigo de nossas almas, ele vem com todas as armas, e ele tenta nos frustrar em tudo o que nós temos. E nós precisamos entender que se a vida, ela é feita de momentos doces e amargos, pode ser porque o Senhor não quer que nós ficamos somente nos habituados com tudo que é doce aqui na terra, a ponto de não querermos desejar nos preparar para o céu. Você não sabe que tem muitas pessoas que dizem assim: Jesus, não volte ainda nem casei, ainda nem comprei a minha casa. Tem pessoas que estão tão preocupadas com as coisas aqui da terra e se esquecem que isso não se pode comparar com o que Deus tem para as nossas vidas. E por causa de casa, de profissão, de relacionamento, tem pessoas perdendo a oportunidade de um dia estar para sempre com o Senhor no céu. Sabe, o Senhor, Ele nos deixa passar por estes momentos, para que nós venhamos valorizar o que será a eternidade com Ele, quando Ele disse no livro de Apocalipse, que será um momento de não mais sofrer, não mais chorar, alegria, festa. Por quê? Não porque lá vai ter bodas o tempo todo, não, é porque vamos estar para sempre com Deus, na presença dEle. O pecado não vai mais ter algum efeito sobre as nossas vidas. Mas em segundo lugar, o Senhor nos faz passar por momentos de Mara, momentos amargos, porque é nestes momentos de lutas e de aflições que o Senhor usa como um raio-x para mostrar o que nós estamos guardando dentro do nosso coração. Assim como o povo de Israel murmurou contra Moisés, quantas vezes nós murmuramos contra Deus, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós esperávamos? Mas eu já faz 5 anos que eu sou crente, já fui batizado, já fui separado para presbítero, eu já estou nessa caminhada, e quando que vai chegar um momento sem luta? O que vai acontecer? E o que nós não entendemos é que na maioria das vezes, os problemas que estamos enfrentando, foi porque colocamos a mão naquilo que o Senhor disse que não era para colocarmos, e estamos fazendo o que o salmista nos disse: não coloquem a sua esperança nas coisas terrenas nem no homem, porque o homem e as pessoas e tudo que você coloca a sua esperança
podem fazer com que você fique triste. Mas eu gostaria de falar para os irmãos: não são as pessoas, não são as situações que nos deixam amargos. Sabe, nenhuma pessoa pode causar amargura na sua vida. Que é isso, pastor? Olha só, na verdade, as pessoas e as situações, elas vêm nos mostrar o que nós estamos guardando dentro do nosso coração, e que já deveríamos ter dado ouvido às palavras do apóstolo Pedro: lance sobre ele tudo aquilo que tem te causado ansiedade. Toda palavra que alguém fala a você, a Bíblia diz que ela não está falando só a nós, mas ela está falando contra aquele a quem nós pertencemos. Quando alguém lança algo sobre você, você entrega ao Senhor, porque é Ele que nos ajuda a carregar o nosso fardo. As lutas vêm e nós precisamos reconhecer que agora, em Cristo, nós precisamos ser novas criaturas. E como disse o apóstolo Paulo, precisamos entender que, como novas criaturas, as coisas velhas, as velhas atitudes, as velhas maneiras de repreender ou reagir às ações que as pessoas levantam contra nós, não podem mais ter efeito na nossa vida. Sabe, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que era estourado, agora ele tem o Espírito Santo na vida dele, que ele deve deixá-lo, que ajude-o a controlar. Porque se você não entregar a Ele aquilo que você tem para resolver, você vai ser dominado pelos seus temperamentos, pelas suas ansiedades, e estar trazendo mais amargura para as pessoas que estão ao seu redor. O apóstolo Paulo diz: deixando para trás essas coisas que me atrapalharam até aqui, eu prossigo para um alvo. Eu não vou deixar. Tem um hino da Shirley Cavalhais, dos anos 80, aqueles irmãos de mais tempo na igreja vão lembrar, que ela cantava assim: com as pedras que aqui me atiram, um castelo estou a construir, firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou do porvir. Eu sei que eu tenho um alvo a chegar, e eu não vou deixar que essas pedras que são lançadas contra mim venham me impedir de viver tudo que Deus tem para mim. Mas talvez você possa dizer: mas pastor, o senhor não sabe o que falaram de mim. O senhor não sabe lá na minha família, lá no meu trabalho, o que está acontecendo. Verdade, eu não sei. Nem mesmo o que está acontecendo neste momento com a minha família, com os meus filhos, que estão ali, no outro lado, na outra sala. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que não é nada comparado com o que Jesus suportou por você, com toda a palavra, com tudo que foi lançado sobre ele naquela semana de Páscoa, há 2000 anos atrás. A Bíblia nos diz que Jesus foi cuspido em seu rosto, amaldiçoado pelos soldados, ele foi açoitado várias vezes. A Bíblia diz que quando ele pediu água, lhe deram vinagre, e por fim o colocaram numa cruz e o transpassaram. Mas quando Jesus abriu a boca para falar uma palavra, não foi para reclamar, não foi para falar uma maldade. A Bíblia nos diz que Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem ou o que falam. Nenhuma palavra amarga saiu da boca de Jesus. Sabe por quê? Porque o seu coração estava cheio de amor. No seu coração não havia maldade, no seu coração não havia amargura. E a Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus, Ele nos diz: a boca fala o que o coração está cheio. A pergunta que eu tenho para você: o que você tem guardado no seu coração que está impedindo você de viver tudo o que Deus tem para você, enquanto você está nesta caminhada? Porque na verdade, meus irmãos, todas as fontes humanas que nós formos procurar por água para nos aliviar durante a caminhada, todas elas, as fontes humanas, são amargas. Não há nada que você procure no homem
para te ajudar durante esta caminhada, que poderão saciar a sua sede. O que você precisa? Dinheiro, sexo, mulher, tudo que o mundo tem para oferecer não pode saciar. Somente a água que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana no poço de Jacó: ah, se tu soubesse quem fala contigo, e a água que eu tenho para te dar. E a mulher diz: mas que água, se você nem balde tem, o poço é fundo. Ele diz: ah, se eu te der a água para beber, a água viva, saltará do seu coração uma fonte que jorrará. Sabe, em vez de nós deixarmos que as coisas do mundo nos encham, do nosso coração é que tem que jorrar fonte de água viva para saciar a sede das pessoas. Mas você já viu o que Jesus disse para Moisés fazer quando chegaram nas águas amargas? O versículo 25, coloca para nós. Franciele. Moisés então clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um lenho. Outra tradução vai dizer uma árvore, um madeiro. E ele lançou-os nas águas, o lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança para o povo. Em terceiro lugar, Deus quer nos dizer que somente a cruz pode transformar todas as nossas experiências, as nossas circunstâncias, e até mesmo pessoas que se tornaram amargas, em pessoas doces. Somente a cruz. Como então que nós podemos nos tornar pessoas doces? Reconhecendo, meus irmãos. E aqui eu gostaria de falar algo muito profundo que muitas vezes nós não reconhecemos. Estamos na igreja e muitas vezes temos dificuldade com pessoas porque não reconhecemos isso. Reconhecermos que toda maldade feita a nós, assim como os pecados que eu cometi, que você cometeu, ou até mesmo os pecados que você ainda vai cometer amanhã, ou a semana que vem, todos eles já foram julgados, já foram colocados sobre Jesus, quando Ele tomou sobre si o pecado de toda a humanidade no Calvário. E nós vemos isso quando nós entendemos que quando as pessoas vêm falar algo contra nós, ou algo que eles vêm lançar sobre nós, na verdade, aquela pessoa ainda não entendeu que a mágoa que ele tem sobre ele, ou o que ele acha que nós fizemos sobre ele, o próprio Senhor Jesus Cristo já levou sobre a cruz, e nós não precisamos carregar este fardo que muitas vezes estamos carregando, mesmo depois de termos pedido perdão. Mesmo depois de termos lançado aos pés do Senhor, tem pessoas que estão voltando e estão pegando uma culpa de algo que o Senhor já tirou de sobre você. O apóstolo Paulo escreveu uma carta que é conhecida até mesmo como um bilhete, que ela só tem um capítulo, ela nem tem capítulo, ela só tem versículos, que ele escreveu para Filemon. E nela ele vai contar a história de um servo dele, Onésimo, que fez algo mal contra ele e precisou fugir. E aí ele acabou sendo preso e foi levado para a prisão, e ele vai ter um encontro na prisão com Paulo. Mas muito mais do que Paulo, a Bíblia diz que ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo fala para ele: você precisa agora se consertar com o seu senhor Filemon. E eu gostaria que você voltasse e confessasse o seu erro para ele, e levasse essa carta. E na carta o apóstolo Paulo fala assim: Onésimo, Filemon, se Onésimo te fez algum mal, ou ainda ficou te devendo alguma coisa, eu gostaria que você colocasse na minha conta. Se eu tenho algum crédito com você, coloque na minha conta. Jesus me enviou aqui hoje para dizer para você: se alguém tem feito algo para você, que tem te magoado, te pesado, o que Jesus está dizendo é: coloque na minha conta. Coloca na minha conta, porque a mesma pessoa que fez este mal por você, você precisa lembrar que Jesus morreu pelos seus pecados, mas também morreu pelos pecados dela. O mesmo perdão que foi extensivo a você, também é extensivo
aquela pessoa que ainda não entendeu, que vive uma vida amargurada, não sabendo que já existe uma cura para a sua maldade, que já existe uma vacina para o seu pecado. O mesmo sangue que purifica o meu pecado, que purifica o teu pecado, independente do mal que seja, já foi derramado pela vida desta pessoa. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Como bons imitadores de Cristo, Jesus Cristo diz que seremos conhecidos como seus discípulos quando amarmos, quando liberarmos perdão. Por isso que o apóstolo Paulo diz: aonde abundou o pecado, precisa superabundar a graça de Deus. Se nós não lançarmos sobre a cruz de Cristo toda acusação contra nós, toda palavra má que tem te feito ficar triste, você vai continuar carregando um peso que o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, eu estou pronto para te aliviar, porque o meu fardo é leve e o meu fardo é suave. Por quê? Porque é somente Ele que pode e que quer sarar as águas amargas que nós estamos vivendo. Mas muito mais do que isso, Deus nos diz o mesmo que Ele disse para o povo de Israel. Coloca o versículo 26 para nós. Olha só o que Deus diz: se você ouvir atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, daquelas que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. É daqui que vem a tão conhecida expressão Jeová Rafá, o Senhor que nos cura, o Senhor que pode mudar qualquer amargura que você tem na sua vida. Mas para que isso possa acontecer, Ele diz: você precisa andar nos meus estatutos, você precisa fazer uma aliança comigo. E quais são os estatutos que Ele deixou para nós? Jesus Cristo disse: eu vou resumir para vocês em 2, e nunca se esqueçam: amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, não tem como amar a Deus sem amar o nosso próximo. O apóstolo João nos diz assim: como você diz que ama a Deus que você nunca viu, e você não pode nem ter um relacionamento com o teu próximo que está do seu lado? É amando o teu próximo que você vai demonstrar que você tem um relacionamento com Deus. Porque foi na cruz, quando Jesus Cristo estava zombado, estava sendo cuspido, estava sofrendo por nós, que Ele demonstrou o verdadeiro amor. Porque na cruz Ele obedeceu ao Pai 100%. Ele disse: se fosse possível, tire de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Foi na cruz que Ele disse: eu não posso descer, porque se eu descer, aquelas pessoas não vão poder estar lá em Cuiabá no dia 1º de maio. Lá na cruz, Ele amou o Pai, mas Ele se entregou por nós. Não foi o prego que segurou Jesus na cruz, não. A Bíblia diz que Ele podia clamar e o Pai enviaria 10 milhares de anjos naquele momento, mas foi o amor dele por mim e por você que o segurou lá naquela cruz. Deus está dizendo aqui a alguém nesta noite: você quer ver as águas amargas da sua vida sarada? Perdoe mais, libere perdão. Por que você está guardando mágoa no seu coração contra alguém que o Senhor já liberou perdão sobre você, para que onde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus? Os irmãos já ouviram, e com certeza já viram falar de doenças que têm tomado conta da nossa população, que tem afetado muitas pessoas por causa de amargura guardada no seu coração. Até mesmo úlcera, problemas de coração e cânceres já tem sido comprovado pela medicina que podem ser causados porque pessoas não querem liberar perdão e estão acumulando amargura no seu coração. Mas o Deus que cura está aqui hoje, e Ele diz: se você fazer uma aliança comigo, eu sou o Deus que te sara.
E eu começo a concluir dizendo a você o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto e o que nós lemos todos os meses quando vamos participar da mesa com o Senhor. Ele diz: porque não reconhecemos que precisamos fazer com o nosso próximo o que Cristo fez por nós, a necessidade de liberar perdão. Perdão não é cobrado. Tem pessoas que dizem: eu só vou ele vai ter que conquistar o meu perdão. Meus irmãos, a própria palavra perdão já está dizendo: perdão é doado, perdoar. Você precisa doar. Aquele que recebeu precisa doar. O apóstolo Paulo disse: porque você não tem liberado o perdão para as pessoas que têm causado mal contra vocês. O apóstolo Paulo disse: é por causa disso que há no nosso meio muitos fracos e doentes, e muitos que até já dormem. Mas o que é mais lindo sobre esta passagem, onde Deus cura as águas amargas, é o que vem na sequência. Põe o versículo 27 para nós, irmã Franciele. Olha só o que Deus disse: então, saindo dali das águas amargas, vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E olha a sequência do verso: e ali se acamparam junto das águas. Da falta de água, das águas amargas, depois de recorrerem e entenderem que precisava parar de murmurar, renovar a aliança com Deus, Deus os leva a um lugar que não tinha apenas uma fonte, mas tinha 12 fontes. Como que Deus estava dizendo: eu tenho bênção para você, não só janeiro, fevereiro, março, mas eu tenho os 12 meses do ano. Eu tenho para você 70 palmeiras, a verdadeira sombra e água fresca. Está difícil a caminhada? O Senhor disse: olha, quando você faz uma aliança comigo, a jornada pode ser difícil, mas vai ter momentos de descanso, vai ter momentos onde você vai estar debaixo da palmeira e eu vou ter alimento para você. Os irmãos sabiam que a palmeira é a única árvore que dá mais fruto quanto mais velha fica? Ao contrário de as outras árvores, cada ano que vai passando, a palmeira vai produzindo muito mais e mais frutos. O Senhor está dizendo: o que eu tenho e o que eu quero fazer com você é que você se torne como a palmeira, dando mais e mais frutos. E o número 12 e o número 70 também deveria nos lembrar de que o Senhor separou 12 discípulos, 12 apóstolos mais próximos, e de repente ele estava com 70 discípulos. E quando ele tinha 70 discípulos, ele os envia de 2 em 2 a fazer a sua obra. O que nos mostra que o verdadeiro regozijo na vida cristã está quando nós entendemos que precisamos servir o nosso próximo. Quando nós estamos cumprindo o chamado do ministério sem reclamar, Jesus Cristo disse: dê e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque nós cantamos este versículo nas ofertas, no momento dos dízimos e ofertas, muitas pessoas acham que isso só está relacionado com dinheiro. Mas quando Jesus Cristo disse este versículo, não era dinheiro que veio à mente dele. Ele estava falando sobre bondade, sobre julgamento que você faz com as outras pessoas. Ele disse: olha, o que você der, o que você plantar, você vai colher em medida recalcada, sacudida e transbordante. Quando você começar a liberar perdão, quando você começar a liberar bondade, participar da Santa Ceia no próximo sábado, lembrando o que Cristo fez por você, Ele também fez pensando naquela pessoa que talvez lá no seu trabalho tem feito tantas coisas para te entristecer. Lance esta pessoa ao altar do Senhor e diz: Senhor, que a mesma graça que me alcançou venha alcançar esta pessoa. Entenda que nós viemos aqui na igreja semana após semana para recarregar a nossa alma, para podermos sair na segunda-feira e servir no nosso trabalho, servir na nossa família, porque aqui nessas 4 paredes é muito bom estarmos aqui neste momento servindo ao Senhor, mas é lá fora que precisamos exercer o verdadeiro fruto daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Eu concluo dizendo: Deus tem água limpa e fresca para você, se você estiver disposto a andar em aliança com Ele. O Senhor tem até
uma sombrinha e uma água fresca para você, porque a nossa jornada não acabou, o nosso descanso não é aqui, mas está chegando o dia em que aqueles que estiverem preparados ouvirão a voz que vai clamar: vinde, benditos de meu Pai, entrai para o que está preparado para você antes da fundação do mundo. Mas o grande perigo é acabarmos dormindo como as virgens, que eram 10, todas eram virgens, mas 5 delas que estavam esperando e preparada, esqueceram de abastecer as suas lâmpadas com azeites, porque a jornada foi mais longa e a noite foi mais longa do que elas esperavam. Enquanto nós viemos aqui e estamos nos abastecendo, saibam que a Bíblia diz que a porta da graça está se fechando. Não venha estar como aquelas 5 virgens que bateram na porta certa, mas o Senhor disse: apartai-vos, porque o momento já se esgotou. Uma mensagem de reflexão para nós neste dia, em que estamos entrando em um novo mês. O Senhor nos deu vida para chegarmos até aqui. Estamos entrando aí no 5º mês deste ano de 2022. O Senhor tem nos dado vitória até aqui. Ele diz: cuidado, para que você não deixe aquilo que as pessoas têm lançado à sua frente venha entrar no seu coração e fazer com que isso gere uma amargura, mas deixe que isto venha revelar a verdade do que você tem em seu coração, e as pessoas vão ver a diferença de como você age e você reage por causa daquilo que você tem guardado dentro de você. Eu convido os irmãos para estar de pé neste momento. Eu gostaria de perguntar se temos alguém que gostaria de renovar a sua aliança com o Senhor, que talvez tenha passado por momentos amargos, momentos difíceis, e que sente a necessidade de liberar o mesmo perdão que recebeu, mas não tem força, mas que gostaria de vir hoje ao altar e dizer: Senhor, eu preciso dessa força, reconheço que sem Ti eu nada sou, e eu gostaria que o Senhor me ajudasse a me capacitar para poder viver o que o Senhor tem para mim. Talvez você esteja online nos assistindo, e aí você foi tocado por essa mensagem. Aí onde você estiver, faça uma aliança com o Senhor, para que Ele venha te apresentar estas águas puras, este lugar de palmeiras, que você possa descansar. Talvez a jornada tenha estado difícil para você, mas o Deus que cura, o Deus que traz libertação, Ele está aqui hoje e pode cuidar de você. Eu gostaria que você neste momento fechasse os seus olhos. Pai amado, Te louvamos e agradecemos por mais um mês que o Senhor tem nos dado para estarmos na Tua presença. Assim como o Senhor guiou o povo de Israel pelo meio daquele deserto, durante 40 anos não deixou faltar água e não deixou faltar alimento. O Senhor os cuidou até chegarem à sua terra prometida. Senhor, que possamos entender a importância de estarmos em aliança contigo, pois sabemos que o Senhor está às portas e queremos ouvir o vinde benditos de meu Pai, para que possamos possuir por herança aquilo que está preparado para as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos pela essa oportunidade, pelo perdão que o Senhor nos tem trazido, Senhor, pelo Seu sacrifício na cruz do Calvário. Nos prepare, Senhor, para esta semana em que estaremos participando da mesa juntamente com todos os Teus filhos aqui na igreja e alguns na sua casa, que possamos fazer como o Senhor mesmo nos disse: anunciar até que o Senhor venha, que o Senhor tem amor, que o Senhor tem perdão, que o Senhor tem salvação para todos quantos desejarem. Toma, Senhor, conta da vida do Teu filho que veio aqui à frente, entendendo a necessidade de ter mais do Teu amor, da Tua graça sobre o seu coração, para liberar sobre a vida daqueles que entram em contato com Ele. Senhor, que ele verdadeiramente viva a bênção que Tu disse a Abraão: te chamei para ser uma bênção na vida de muitas outras pessoas, e que esta mesma bênção venha reinar sobre a vida de todos aqui presentes, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.